Quero compartilhar a palavra de Deus com você em Mateus. Nós estamos aí às vésperas da sexta-feira chamada Santa. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Compartilhe aí com seus contatos, convide para participarem conosco desse momento de culto. Correção, capítulo 21. Mateus capítulo 21. Do verso 6 ao verso 11. Mateus capítulo 21, do verso 6 ao verso 11. Acompanhe aí, por favor, enquanto a gente faz essa leitura aqui. Mateus capítulo 21, do verso 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, adoramos o teu santo nome. E agora, Senhor, nós somos gratos pela tua palavra. Cremos que ao lermos a tua palavra, o Senhor é que fala aos nossos corações. Agora, Senhor, toma a minha vida de maneira que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor nos ajude a enxergar além da letra. Abre os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Tira todo impedimento dos nossos ouvidos para ouvirmos e entendermos a voz do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um tempo muito tumultuado, muitas pessoas estão com medo. Recentemente o pastor Rômulo pregou sobre como vencer o medo da morte, que essa insegurança, todo esse medo, na realidade, é por causa do medo da morte. E isso tem ficado muito patente nesses dias. A morte se tornou algo muito, muito real para muita gente que nunca pensou sobre a morte. E às vésperas, nós estamos bem perto da Semana Santa, quando foi a morte de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você soubesse que amanhã seria o último dia da sua vida, o que você faria? Se você soubesse que amanhã seria o último dia da sua vida, o que você faria? Você ia obedecer à quarentena, você ia ficar em casa, você ia visitar alguém, você ia trabalhar, o que você ia fazer? Você ia no banco, você ia resolver alguma coisa? Se amanhã fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Para não apertar tanto, se você soubesse que você só tem mais uma semana de vida, uma semana, o que você faria em uma semana? Ah, pastor, eu faria uma viagem. Ah, eu tentaria organizar alguma coisa, não sei. O que você faria em uma semana? Porque é exatamente esse texto que nós estamos lendo aqui, a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo. Ele sabia que aquela semana era a última semana de vida dele.
O texto que nós acabamos de ler acontece num domingo. Jesus vai ser morto e crucificado na sexta-feira. Jesus sabia que essa era a última semana dele. Jesus entra em Jerusalém e é recebido pelas multidões aqui, e aclamado pelas multidões. Mas Jesus sabia que aquela semana seria a última semana da sua vida. O que você faria? Nessa noite eu queria meditar com você como viver a última semana de vida. Como viver a última semana de vida. Quando a gente olha para Jesus aqui, muita coisa aconteceu em apenas uma semana. E a gente tem alguns fatos que a gente pode trazer dessa última semana de vida de Jesus. Então eu quero tomar Jesus como exemplo, e ele é o nosso maior exemplo. Ele é o padrão para nós, para a gente fazer uma reflexão sobre como viver a última semana de vida. Jesus começa no domingo, ele faz essa viagem de Betânia para Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. E ele é recebido em Jerusalém, como nós lemos aqui o texto. Na segunda-feira, Jesus retorna a Jerusalém. No caminho, ele amaldiçoa uma figueira. Em Jerusalém, Jesus protesta agora contra o comércio no templo. E ao final da tarde, Jesus retorna para Betânia. Na terça-feira, Jesus volta mais uma vez a Jerusalém. E agora ele prediz a data da sua execução e acontece um debate entre os líderes religiosos. Na terça-feira ainda, Jesus vai ao Monte das Oliveiras e fala do tempo do fim. Vai dar uma palavra ali escatológica, falando um pouco sobre o tempo do fim. Terça-feira. Quarta-feira, Judas é contratado para trair e vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus é ungido em Betânia. Ainda, nós estamos falando de quarta-feira. Jesus chora no Monte das Oliveiras. Ele lamenta pela condição de Jerusalém ter perdido a oportunidade de recebê-lo como Messias. Jesus chora e lamenta por Jerusalém na quarta-feira. Na quinta-feira, Jesus toma a última Páscoa com os seus discípulos. A última Páscoa e a primeira ceia. Para você que está nos acompanhando, igreja evangélica não celebra Páscoa. Igreja evangélica celebra o cumprimento da Páscoa. E em cada mês nós celebramos a ceia do Senhor. Jesus toma ali a última Páscoa e a primeira ceia com os seus discípulos. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Uma lição de humildade, talvez a maior das lições. Um dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, ele dá a maior das lições, que é a lição de humildade. Jesus toma uma bacia, toma água, uma toalha, e ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando a maior de todas as lições, que é a lição de humildade que nós precisamos aprender. Ainda na quinta-feira, Jesus vai ao jardim do Getsêmani. E ali, ele tem um tempo de oração com seus discípulos. Quarta-feira passada eu preguei sobre isso. Jesus ora, tem um tempo de oração. Ali, a alma dele, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ali Jesus ora e pede ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Jesus levanta daquela oração, como eu disse, na semana passada, fortalecido para cumprir a sua missão. Jesus levanta daquele momento de oração na quinta-feira, fortalecido para receber na face o beijo do traidor. Na quinta-feira, Jesus é identificado ali e preso. Judas leva os guardas do templo, do Sinédrio, e identifica Jesus com um beijo no rosto. Sexta-feira muita coisa aconteceu. Parece muita coisa para pouco tempo. E é interessante que a sexta-feira ela começa já no momento da prisão de Jesus, na virada de quinta para sexta,
E ali na madrugada, Jesus já começa a ser julgado de madrugada. Jesus passa por 6 julgamentos. 3 na esfera religiosa. E 3 na esfera civil. E esses julgamentos na esfera religiosa, eles começam na madrugada. E aí a gente conversando, como é que pode? O julgamento na madrugada lembra muito as reuniões na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nas madrugadas. Você dorme com uma legislação, você acorda, mudou, as leis mudaram, de madrugada. Isso não é de hoje, isso vem lá de trás. Jesus é julgado na madrugada, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e depois vai ser julgado por Pilatos, primeiro julgamento, enviado para Herodes, segundo julgamento, Herodes devolve para Pilatos, terceiro julgamento, e Pilatos por 3 vezes vai dizer, eu não vejo mal nenhum nesse justo. Muita coisa acontece na sexta-feira. O fato é que Jesus é condenado, ele tem que carregar a sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém, ele é pregado naquela cruz, e às 15 horas, Jesus morre, e ele diz, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E ele diz, tetelestai, está consumado. E um terremoto acontece. Muita coisa aqui, muitos detalhes para a gente trazer, mas o tempo não nos permite. O fato é, tanta coisa aconteceu nessa semana. Como nós podemos viver a nossa última semana de vida? Nós não sabemos, a verdade, como viver a última semana de vida. Nós não sabemos se amanhã é o nosso último dia de vida. Nós não sabemos se essa semana que entra é a última semana de vida. Nós não sabemos se esse mês é o nosso último mês de vida. Nós não sabemos se esse ano é o nosso último ano de vida. Nós não sabemos. Mas nós precisamos viver como se fosse, aprender a viver como se fosse. E estar preparado para qualquer momento Deus nos chamar e nós comparecermos diante do Senhor. Jesus mostra para a gente como viver a última semana de vida, que serve para o último dia, para a última semana, para o último mês, para o último ano. O fato é que nós precisamos aprender a como viver com Jesus. E eu queria tomar apenas 3 situações dessa semana com tantos acontecimentos para poder mostrar qual a atitude de Jesus. Em primeiro lugar, no capítulo 21, ainda o verso 12 e o verso 13, diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores ou de ladrões. Primeira atitude de Jesus nessa última semana, que eu quero destacar aqui, entre muitas. Uma atitude de santificação. Uma atitude de santificação. Em Jerusalém, o primeiro lugar aqui onde Jesus vai é ao templo, símbolo da religiosidade e da espiritualidade de Israel. O templo era o lugar, a habitação de Deus. O templo simbolizava para o judeu a presença de Deus. Os sacrifícios foram ordenados no Antigo Testamento. E deveria haver uma facilidade para que as pessoas adquirissem animais para poder realizar os sacrifícios que foram ordenados no Antigo Testamento. Mas o que Jesus encontrou ali, querido, era a invasão do espaço, um câmbio de moedas estrangeiras e a especulação da fé, a exploração da fé. Era normal que animais estivessem ali para ser vendidos, mas não era normal que a fé do povo fosse explorada. E foi isso que incomodou profundamente Jesus. O culto estava se tornando apenas uma desculpa para um comércio fraudulento, enganador, para que a fé das pessoas fossem exploradas.
se a gente for olhar para os nossos dias hoje, nenhuma novidade. Nós sabemos que em muitos lugares aí, a fé das pessoas tem sido explorada. Jesus condenou isso de forma severa. Em nome da fé, o que era errado podia ser feito pelos vendedores e aprovado pelos sacerdotes, que provavelmente recebiam uma participação nos lucros daquelas negociações fraudulentas ali no templo. O fato é que o povo estava sendo explorado, a fé do povo estava sendo explorada. E aquilo comove Jesus nas entranhas. Ao ver isso, Jesus se reveste de uma autoridade tal, ele expulsa aqueles vendedores, aqueles vendilhões, ele derruba as mesas, os instrumentos que eles usavam ali, os cambistas. E Jesus justifica dizendo, através de um conceito, ele se fundamenta num conceito. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrões, de salteadores. Aqui, querido, nós vemos claramente em Jesus uma atitude de santificação. Além da limpeza, Jesus aproveita para ensinar. Frequentemente nós precisamos fazer essa limpeza na nossa vida. Essa limpeza está relacionada à santidade, à santificação. É Cristo ser formado em nós, o caráter de Cristo ser gerado em nós. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus aqui está condenando o pecado de forma aberta. Jesus está batendo de frente com aquilo que está errado. Quantas vezes nós estamos negociando a verdade? Quantas vezes por causa disso ou por causa de alguém a gente vai dar um jeitinho? Com Jesus, querido, não tem jeitinho. E ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Jesus condena o erro, Jesus condena o pecado. Nós precisamos fazer uma avaliação dos erros da nossa vida. O que tem de errado em nós? Confrontado com o caráter de Jesus, confrontado com a palavra de Deus, nós precisamos avaliar o que tem de errado em nós. Nós precisamos viver, Jesus nos ensina como viver a última semana de vida aqui, confrontando o pecado, confrontando o erro. Quantas vezes nós estamos negociando com o pecado, quantas vezes nós estamos aceitando o erro, porque a gente não quer confrontar, a gente não quer confrontar a gente mesmo, e a gente não quer às vezes confrontar o erro do outro. Mas Jesus não compactua com o pecado. E se nós queremos viver uma vida na presença do Senhor, seja um dia, seja a última semana, seja o último mês ou o último ano, nós precisamos ter essa atitude de santidade, de santificação, principalmente com a nossa vida. Às vezes nós até temos facilidade para apontar para o outro, apontar o pecado do outro, apontar o erro do outro é fácil. Mas o que Jesus espera é que a gente faça isso primeiro com a nossa vida. Em primeiro lugar, uma atitude de santificação. Em segundo lugar, Jesus toma essa atitude assim, tão radical, vamos dizer assim. E Jesus é muito radical, né? Não tem meio termo com ele. Mas Jesus também toma uma atitude de misericórdia. Capítulo 21 ainda, verso 14 ao 17. Capítulo 21, verso 14 ao 17. Vai dizer assim, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus retorna no final desse dia para Betânia. Mas aqui nós vemos uma atitude de misericórdia. O texto diz que Jesus encontrou na porta do templo, nesse mesmo templo, onde as pessoas eram exploradas na sua fé, Jesus encontrou ali cegos e coxos. E o texto diz que ele os curou. Uma atitude de misericórdia. Após a
a purificação do templo, Jesus manifestou misericórdia para com aqueles que estavam ali, que de fato precisavam dele. Para com o erro, Jesus condenou o pecado. Mas para com aqueles que precisavam de misericórdia, Jesus usou de misericórdia. Jesus teve misericórdia com as crianças. As crianças o adoravam. E os sacerdotes, e os sumos sacerdotes, e os escribas ficaram incomodados com aquilo. Mas Jesus repreende, dizendo: vocês nunca ouviram que da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor? Jesus censura os escribas e os sacerdotes por causa das crianças. Jesus recebe, Jesus cura os cegos e os coxos, Jesus recebe e acolhe as crianças. Jesus vive a sua última semana de vida atendendo às necessidades dos outros, não às suas próprias. Nós somos muito bons, irmãos, para atender às nossas necessidades, os nossos interesses. Eu, como pastor, cansei de ouvir: pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Irmão, pastor, eu não tenho tempo. Agora você tem tempo, irmão. Agora você tem todo o tempo. E é interessante que tanta gente, algumas pessoas que estavam há muito tempo afastadas da igreja, têm me perguntado: pastor, quando é que os cultos vão voltar? Gente que não falava comigo há muito tempo está perguntando: pastor, quando é que os cultos vão voltar? Eu falei: não sei. Parece que agora que não tem culto, resolveu dar importância para o culto. Mas isso é uma característica nossa. Muitas vezes nós só damos valor quando a gente não pode, quando a gente perde a oportunidade. Jesus vive a sua última semana sem olhar para si mesmo. Uma semana intensa. Vai para Betânia, volta para Jerusalém, volta para Betânia, vai para Jerusalém, Betânia, e está fazendo as coisas com nada preocupado com ele mesmo, sempre servindo as pessoas. Nós não temos tempo muitas vezes, irmãos, porque nós estamos preocupados com a gente. Nós estamos preocupados com a nossa família, é a minha vida financeira, é o meu conforto, é eu, e aí nós não temos tempo. Mas agora você tem tempo. Jesus tinha tempo para parar, para curar o cego, para curar o coxo. Ele tinha tempo para parar e valorizar as crianças. Jesus tem facilidade para colocar o seu coração na miséria do outro. Empatia. E a gente tem lido tantas coisas nesses dias aí. Eu li que o lugar mais difícil é o lugar do outro. O lugar mais difícil de se estar é o lugar do outro. Começa a fazer esse exercício, se colocar no lugar do outro. Mas isso para nós é extremamente difícil, por causa do nosso egoísmo. Mas Jesus não tinha egoísmo. Ele tinha facilidade para usar de misericórdia. Aqui nós vemos Jesus usando uma atitude de misericórdia. Ele teve misericórdia não só nos últimos dias, mas essa foi uma tônica, uma marca da vida de Jesus, uma vida onde ele sempre teve misericórdia dos outros. A misericórdia foi uma marca. Quando se é misericordioso, querido, nós somos menos legalistas, menos vingativos, menos rancorosos, menos julgadores, menos materialistas, menos egoístas, menos individualistas. Quando pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Quando a gente é misericordioso, Jesus nos ensina isso. Jesus, não só na última semana, mas em todo o seu ministério, a misericórdia foi uma marca no ministério de Jesus e um exemplo para nós, se é que nós somos seus discípulos. Em último lugar, então, em primeiro lugar, como viver a última semana de vida, Jesus, eu estou tomando aqui 3 situações apenas durante toda essa semana, que teve muita coisa. Em primeiro lugar, uma atitude de santificação. Jesus condena o pecado daqueles vendilhões lá no templo, daqueles ladrões que exploravam a fé do povo. Mas Jesus, ao mesmo tempo, tem uma atitude de misericórdia para com o povo.
Jesus cura o cego, cura o coxo. Jesus se importa com as crianças, dá atenção àquelas crianças, aos pequeninos. Mas em último lugar, querido, Jesus tem uma atitude de lamento. Queria te convidar, lá no capítulo 23 agora, passa aí algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 23, verso 37 até o verso 39. Uma atitude de santificação, uma atitude de misericórdia e uma atitude de lamento. Capítulo 23, se você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, do verso 37 ao 39, diz assim a palavra de Deus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O texto paralelo que está lá em Lucas, no capítulo 13, você não precisa abrir, mas está lá em Lucas capítulo 13, do verso 34 a 35, Lucas, talvez por ser médico, talvez mais técnico. Aqui em Mateus usa uma linguagem figurada e mais romantizada, quando ele diz que Jesus quis reunir aquele povo de Jerusalém como a galinha, com os pintinhos debaixo das asas, e eles não quiseram. Lucas vai falar que eles deixaram passar o tempo da oportunidade. Lucas não usa uma linguagem tão poética quanto Mateus, mas Lucas usa uma linguagem mais técnica, e Lucas vai falar exatamente o que Jesus estava querendo dizer, é que eles deixaram passar o tempo da oportunidade. Só 2 vezes se registra Jesus chorando, por Lázaro e agora por Jerusalém. Jesus chora por Jerusalém, Jesus lamenta por Jerusalém. E aqui, em último lugar, uma atitude de lamento por Jerusalém. Não apenas o choro, mas o motivo do choro nos deve fazer pensar e refletir. Ele lamenta o fato de Jerusalém, ou seja, o povo da cidade, bem como o povo de Israel, e aqui Jerusalém é tomada como representante de todo o povo de Israel, não o terem recebido e não terem aceitado como filho de Deus. Eles perderam a oportunidade. Passou a oportunidade. Jesus foi recebido no domingo com muita festa, porque o povo acreditava que Jesus era o líder político que ia libertar Israel do Império Romano. Mas quando eles entenderam que Jesus não veio com esse propósito, Jesus vai dizer: o meu reino não é desse mundo. É o mesmo povo que recebeu no domingo, dizendo bendito que vem em nome do Senhor, na sexta-feira estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos pergunta: a quem quereis que eu vos liberte? E eles responderam: a Barrabás. E quanto a este Jesus, crucifica-o. A mesma cidade, o mesmo povo, com menos de uma semana de diferença, com 2 atitudes completamente opostas. Jesus olha para Jerusalém, Jesus lamenta e chora por Jerusalém, porque eles deixaram passar o tempo da oportunidade. Jesus lamenta, não pelo que ele não havia feito, porque na realidade Jesus fez tudo que ele podia fazer. Ele não lamenta por si, ele lamenta pelos outros, ele lamenta pelo povo de Israel, lamenta pelo que eles fizeram e pelo que eles estavam para fazer. Lamenta e perdoa, porque pregado lá na cruz ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Jesus lamenta por aquele povo. Não é o nosso caso, querido. Nós teríamos muito para lamentar de coisas que nós não fizemos, de atitudes que nós não tomamos, e também de atitudes e de coisas que fizemos de errado. Se essa fosse a nossa última semana de vida, nós teríamos muito para lamentar. Porque fizemos o que não devíamos ter feito. E não fizemos muita coisa que nós devíamos ter feito. Talvez com a desculpa que a gente sempre deu de não ter tempo. Nesses dias, e eu já disse aqui, as pessoas estão me ligando, perguntando que vai ter culto. Quando vai ter culto de novo, pastor? E gente que estava sumida da igreja, ó. E aí eu tenho que orar para responder, né, irmão? Quem me conhece sabe que eu tenho que respirar fundo assim, né? Porque eu fico pensando, quando tinha culto, não vinha. Agora que não tem culto, quer vir para o culto. Se fosse a nossa última semana de vida, querido, com certeza nós tínhamos muito para lamentar. Completamente diferente do que Jesus lamenta. Jesus lamenta pelos outros. A gente teria para lamentar a respeito de nós mesmos. De como nós vivemos, daquilo que nós fizemos que não devíamos ter feito, e daquilo que nós devíamos ter feito e não fizemos. Quanta coisa a gente gostaria de consertar nessa última semana de vida. Consertar relacionamentos rompidos. Quantas vezes a gente foi tão legalista? Quantas vezes faltou perdão? Quantos relacionamentos foram rompidos porque faltou amor, porque faltou misericórdia? Quantos julgamentos precipitados nós fizemos? Quantas palavras malditas nós proferimos? Quando a gente devia ter ficado calado, nós tínhamos muito para lamentar. Quantas oportunidades perdidas de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de viver uma vida mais santa na presença do Senhor. Quanto nós teríamos para lamentar? Quantas oportunidades perdidas de evangelizar, de falar do amor de Deus. Talvez se fosse sua última semana de vida, você querer sair. Você ia querer estar aí na igreja em todos os cultos? Você ia querer evangelizar as pessoas da sua família, que você ainda não fez? Talvez se fosse a sua última semana, você ia querer pregar para os seus vizinhos. Você queria servir melhor ao Senhor. Deixa eu dizer para você, nós não sabemos. Então faça isso. Jesus não viveu assim apenas na última semana de vida. Ele viveu assim toda a sua vida. Nós teríamos muitas coisas para lamentar, para chorar. Nossa escala de valores, eu acredito que até a nossa escala de valores seria completamente mudada se a gente soubesse que a gente estaria vivendo a última semana, os últimos dias, o último mês. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero concluir. Se o pessoal do louvor quiser se posicionar aqui, já pode vir para cá. Eu quero terminar. Alguém disse que nós devemos planejar como se fôssemos viver 1000 anos. E viver como se aquele dia fosse o último das nossas vidas. Nenhum de nós sabe se vai ser a última semana ou não. Se essa vai ser a última semana ou não da nossa vida. Se devemos viver como esse dia fosse o último, então que as nossas atitudes, que as atitudes de Jesus nos ensinem como viver os nossos dias. Com uma atitude de santificação, lutando contra os nossos pecados, lutando contra tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor na nossa vida, contra tudo aquilo que nos separa de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que o pecado é que faz separação entre nós e o Senhor. Que a gente possa aprender com Jesus essa atitude de santificação, lutando contra os nossos pecados. Que a gente possa ter uma atitude também de misericórdia.
com as pessoas que Deus colocou perto de nós. Gente do nosso relacionamento, que às vezes a gente é muito duro, que às vezes a gente não tem misericórdia, não tem compaixão. Isso precisa ser uma marca na nossa vida. Isso precisa ser uma marca no relacionamento de todo crente. Compaixão, misericórdia. No agir, no falar, no pensar. E por último, querido, ter uma atitude de lamento. No caso aqui, arrependimento pelos nossos pecados. Arrependimento. E que esse lamento pelo que nós não fizemos, quando devíamos ter feito, ou fizemos, quando não devíamos ter feito, que nos leve à mudança de comportamento, que nos leve a mudanças radicais, mudanças de atitude, para que a gente possa sim fazer aquilo que nós devemos fazer e fugir daquilo que nós não devemos fazer, e possamos aproveitar as nossas oportunidades, aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Jerusalém, Jesus chora e lamenta por Jerusalém, porque eles não aproveitaram a oportunidade que eles tiveram. Nós estamos tendo a oportunidade para viver o restante dos nossos dias na presença do Senhor. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado. Aproveite as oportunidades para se relacionar. Aproveite as oportunidades para ser bênção. Aproveite as oportunidades para consagrar a sua vida ao Senhor. Aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho, para evangelizar as pessoas que Deus tem colocado perto de você. Aproveite as oportunidades. A cruz, querido, não foi apenas um instrumento de morte para Jesus, mas foi o púlpito onde Jesus pregou o seu último sermão antes da morte. Jesus, a palavra do Senhor diz que tendo nos amado, Ele nos amou até o fim. Essa semana, a última semana de Jesus, ela é rica de muitas coisas. Mas eu queria deixar com você nessa noite apenas essas três. Uma atitude de santificação ou santidade. Uma atitude de misericórdia. E uma atitude de lamento, no caso arrependimento. E que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Vamos orar mais uma vez? Fecha seus olhos aí. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos desafia, que nos confronta. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que nessa noite o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, eu te peço que aonde essa palavra chegar, que o Senhor sonde os corações. Sonda, Senhor, os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, aplica essa palavra em cada coração nessa noite. E que nós sejamos de fato desafiados a viver uma vida diferente. E aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando a serviço do Senhor, para viver uma vida que exalta e que glorifica o teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada vida. Aonde essa mensagem chegar, que o Senhor confronte e transforme os corações. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique a sua palavra ao seu coração. Medite nessa palavra. Busque a Deus em oração. E aproveite para viver cada dia na presença do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E logo depois nós oramos encerrando.